Olá, estamos novamente aqui no nosso podcast Negócio Sério. Sou Fernanda, da Ipelatam Marcas e Patentes. Hoje comigo aqui, fazendo papel de host, tá o Alexandre, meu sócio de empresa e de vida. Se apresenta. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, mais uma vez, prazer estar aqui presente no mais um podcast Negócio Sério, e hoje nós temos um convidado especial. Especialíssimo, apresente o nosso Aqui. convidado de hoje. O Gilberto é um amigo de muitos anos, é sócio da Chamal Space, e aí eu vou pedir para você contar um pouquinho para o pessoal da sua trajetória, o que é a Chamal Space, Gilberto. Bom, pessoal, antes de mais nada, agradecendo a oportunidade de poder estar com vocês aqui nesse podcast. Obviamente, já uma sequência de sucesso aí de apresentações, né, no YouTube, mas essa oportunidade aí de poder estar com vocês e falar um pouquinho a nosso respeito, e falar também um pouco a respeito da Chamal Space e daquilo que temos feito nos últimos, vamos chamar, 1 ano e meio, 2, né? Mas obrigado pelo convite mais uma vez aí, Fernanda. Aí, prazer de receber aqui. Prazer, e a gente pode fazer pergunta, né? Porque você sabe que eu gosto de perguntar. Então tá bom. Então, como é que nasceu a Chamal? Ok. Bom, a história começa, na verdade, alguns anos antes, quando eu recebi um convite para deixar o país para trabalhar numa empresa no Oriente Médio, mais especificamente na Arábia Saudita, que é a empresa Saudi Aramco. Nessa ocasião, eu me mudei de Malicuia, como se diz por aí, né, com família e tudo. Residimos 7 anos na Arábia Saudita, trabalhei inicialmente 5 anos pela Saudi Aramco, que é, sem dúvida, a maior empresa do segmento de óleo e gás do mundo. E, na sequência, por 2 anos, pelo grupo Veolia Ambiental, que é o maior grupo ambiental do mundo, é uma multinacional francesa. E nesse período de 7 anos, residindo e trabalhando na Arábia Saudita, obviamente, somadas com as experiências anteriores de viagens a trabalho, obviamente, isso enriqueceu bastante o trabalho. Mas chegou aquela hora que você decide, Flória, é hora de ir para casa. É hora, talvez, aí de você, eu diria, deixar de trabalhar para outros e com as experiências e com a caixa de ferramenta que você acumulou ao longo de décadas, você construir seu próprio valor, exatamente. Nesse trabalho eu decidi retornar ao Brasil, isso foi em meados de 2022. Nossa, depois da pandemia, então. Foi depois da pandemia. Passou a pandemia no Passei a pandemia. Tem histórias, assim, então estranhíssimas, interessantíssimas. Você pode contar essas histórias do que aconteceu também. na pandemia, né? Daquelas consequências, daquelas, digamos assim, coincidências, né? Que talvez aí que vão além da compreensão, né? Mas nesse período de retorno ao Brasil, eu passei uns 6 meses no sabático, que eu precisava realmente me inteirar, parar de olhar para fora e para os outros e passar a olhar para mim e para outras coisas, né? E nesse período de 6 meses, tive a felicidade de me encontrar com pessoas do segmento de espaço e defesa, todos eles oriundos da Força Aérea Brasileira, todos eles com alguma relação com o Programa Espacial Brasileiro, e aí eu pude, de certa forma, trazer à tona um sonho muito antigo, né? Porque toda a minha carreira antes da ida para a Arábia Saudita, ela foi calcada em óleo e gás, segmento ambiental, linhas de transmissão, geração de energia, automação. Então eu passei décadas operando em diversas funções técnicas, funções de gestão, mas sempre aquele sonho antigo foi deixado de lado, né? E de repente aquilo me aparece na minha frente, e eu decidi empreender, no início buscando conectar quem detenha tecnologias no Brasil, e o Brasil é riquíssimo em termos de ecossistema de inovação. É impressionante, as pessoas não têm noção exatamente do poder de fogo que o Brasil tem e quanta coisa oculta acontece no Brasil em relação à inovação. E me encontrando com esse pessoal, na época eram 4 parceiros, eu mais 4, nós optamos ou decidimos que nós levaríamos tecnologias brasileiras, especialmente do segmento espaço, ao conhecimento de potenciais investidores ou interessados nessas tecnologias. Por quê? Porque muitas das empresas ou dos indivíduos que conhecem ou têm essas tecnologias, eles não têm ainda uma facilidade maior para levar o conhecimento e a inovação para fora do país, por diversas razões. O Brasil ainda é um país muito isolado do ponto de vista de negócio no mundo. É diferente de você comparar com uma China, com uma Índia, que são países que no passado não tinham talvez tanto poder de fogo quanto o Brasil, mas o Brasil, por conta da sua localização geográfica, questão do idioma, questões culturais, o Brasil, de certa forma, se fechou em si mesmo. E nessa oportunidade de encontrar esses parceiros, nós passamos a iniciar conversas com uma série de empresas do segmento de espaço, na região de São José dos Campos especificamente,
para a identificação daqueles casos, daqueles indivíduos ou daquelas empresas que eventualmente teriam interesse em se internacionalizar e alçar um voo muito maior do que eles teriam. E nós observamos realmente que havia esse tipo digamos assim, esse momento era um momento para se fazer E isso. por que São José dos Campos? São José dos Campos, historicamente no Brasil, é o maior polo de desenvolvimento tecnológico, tanto no segmento aeronáutico como no segmento espacial. Já não é mais, é um dos maiores, sem dúvida nenhuma, mas outros locais no Brasil já começam a se despontar, especialmente na região Nordeste. De um ano para cá, iniciativas do governo têm sido feitas para puxar essa vocação para outros centros, como a Bahia, como o Ceará. Né? Existem empresas importantes no segmento aeroespacial que não estão em São José dos Campos também, mas obviamente o berço, né, isso tudo começou com a criação do Centro Tecnológico da Aeronáutica, o CTA, criação do ITA, ou seja, todo aquele trabalho de criação de um legado que deveria e deve durar décadas, ela se iniciou e gerou todo esse ecossistema de inovação voltado à área aeroespacial. Então, nesse retorno ao Brasil, passados 6 meses, me reuni com esse pessoal, conversamos, avaliamos que havia oportunidade realmente de ligar quem tem tecnologia no Brasil, ou seja, os visionários, com aqueles investidores estratégicos, e começamos a conversar no mercado em relação a isso. Isso foi mais ou menos por volta de janeiro, fevereiro de 2023. Passados alguns meses, nós notamos que havia um potencial muito maior do que apenas apresentar empresas de espaço para investidores do exterior. Apresentar empresas de todo tipo, inovação de todo tipo. Isso não durou 2 meses, nós constatamos claramente. Aí nós abrimos o leque, o espectro, para, por exemplo, o segmento ambiental, segmento de energia, segmento de biomédica. Então nós passamos a observar que havia uma demanda, uma curiosidade de quem está fora em prospectar aquelas, digamos assim, pepitas escondidas que existem no Brasil, porque existem muitas, né? Passados aí 6 meses aproximadamente, um dos parceiros com os quais eu estava associado, ele propôs a mim e um outro parceiro para que nós atuássemos especificamente com espaço, mas não no papel de apresentar tecnologias a terceiros, mas no papel realmente de atuar como uma empresa de espaço, atuando em 2 frentes. Integração de projeto, e a outra frente seria serviço consultivo. Por quê? Porque nessa jornada inicial de 6 meses, isso eu estou falando mais ou menos até julho, agosto de 2023, nós conhecemos empresas que, de repente, poderiam se associar a nós no papel, digamos assim, de provedoras de serviços específicos de conhecimento e equipamentos. Vou dar um exemplo que acontece agora com a Chamar Space. Aliás, só para pontuar, Chamar Partners, hoje ela lida com todo tipo de tecnologia inovadora ou disruptiva. Existe uma diferença aí entre inovação e disrupção, que eu comento daqui a pouco. E passados 6 meses, nós criamos a Chamar Space para focar especificamente no mercado espaço. No mercado espaço, o approach que nós adotamos foi o seguinte: o que temos de mais rico na nossa mão não é um satélite guardado na prateleira. O que nós temos são as redes de contato que nós temos, a credibilidade que os membros do time têm e as redes de contato lá fora. O que nós faríamos é buscar conectar ou apresentar os produtos ou serviços que esses parceiros aos quais nos associaríamos teríamos a disponibilizar para justamente na busca de clientes que têm interesse nesse serviço. Você sabe que a gente até, um tempo atrás, eu fiz um levantamento, e grande parte das patentes aqui no Brasil, elas são todas oriundas de universidade. Então, Sim. assim, naqueles 10 maiores depositantes, estão sempre as universidades. Por isso que eu perguntei aonde que estaria a maior parte, né? E existe abrindo um parênteses na questão das patentes, isso é uma coisa bem local. Não é uma coisa assim que eu observo globalmente. Não é, é são só características aqui. do Brasil. É característica brasileira. Exatamente. Porque patente, imagina, explorado por universidade que não tem o intuito econômico. É engraçado, sempre são grandes empresas, né, fora. E uma coisa que observamos em alguns casos com quem conversamos, e não era gente oriunda da universidade, era gente assim, que veio da indústria e decidiu desenvolver algo e tinha algo muito inovador na mão. Nós falamos, poxa, mas se você não vai patentear, falou, não, porque eu não confio no escritório de patentes. Vai tratar como segredo de negócio. Exatamente, porque o risco, porque era tão disruptiva a tecnologia, tão fora do normal, que se cair no domínio público aquilo, você perde. E no final das contas, a patente cai em domínio público, né? Então, assim, se você não conseguir uma coisa assim, como você falou, tão disruptiva lá na frente, para esse momento, ela fica meio fora. Aí, se você revela agora, 20 anos é o máximo da proteção da patente, ela cai em domínio público antes de você começar a implementar. Exatamente. Mas é uma característica do Brasil, né? A gente não tem aqui uma privatização
ou muito conhecimento desenvolvido em pesquisa e desenvolvimento no setor privado. A gente tem empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, especialmente farmacêutica, especialmente, né, a área de cosméticos, mas assim, existem alguns nichos de desenvolvimento. Mas a indústria aeroespacial, o que a gente tem como referência no Brasil, né? A gente tem como referência a Embraer, né, que nasceu por um impulsionamento puxado pelo Dr. Osiris Silva, né? Aliás, o próprio Santos Dumont chegou a fazer um comentário que ele achava que deveria ser construído um centro tecnológico na região de Mogi das Cruzes, que é onde estamos hoje. Isso acabou sendo desenvolvido em São José dos Campos, está próximo, né? Ele tinha algumas razões para acreditar que era uma localidade estratégica, era uma localidade interessante para o Brasil, mas hoje o conhecimento nesse setor, ele é produzido no ambiente acadêmico ainda, e a gente tem uma visão de que isso esteja restrito ao governo, de que toda a tecnologia aeroespacial que o Brasil dispõe seja restrita ao governo, esteja limitada ao governo e não esteja eventualmente disponível ao setor privado. Eu queria que você me ajudasse a dizer se esse pensamento, essa visão é real ou é mito, e por que é mito e como se acessa esse tipo de tecnologia. Sim. Existe, isso que você comentou, Alexandre, é real, existe. Porque historicamente, aliás, é interessante abrir uma separação entre o aero e o espacial, né, o setor aeronáutico e espacial. O setor aeronáutico brasileiro, ele teve, apesar de ter se iniciado com fomento do Estado, no final dos anos 60 e 70, com a construção da Embraer, com a fabricação do Bandeirante, que foi uma fabricação nacional, mas a primeira aeronave que a Embraer desenvolveu em produção em escala não foi o Embraer, não foi o Bandeirante, foi o Caça-Chavante da Ermac, que é sob concessão, sob autorização da Itália para fabricar. Então, a Embraer aprendeu a fazer aeronaves em escala industrial com o Ermac, não com o Bandeirante. Sim. O Bandeirante foi assim uma aventura extremamente feliz, né? Sonho realmente, tipo, vamos individual, fazer. Né? Mas foi uma coisa individual. Né? Mas realmente o que deu assim a solidez para a Embraer, para ela alçar os voos que hoje ela colhe os frutos disso, foi o Ermac, o Chavante, né? Porque na época o Ermac era a aeronave a jato de combate italiana, de treinamento. Importante mencionar isso, não era uma aeronave de ponta, como você encontra hoje, mas assim, é o arroz e feijão bem feito. Tinha tudo lá dentro para você aprender o que precisa fazer. E aí a versão brasileira era o Chavante, tanto que foi um sucesso, fabricaram um monte. Teve empresas ou governos que compraram aquele avião. Né? Mas a história da Embraer e a posterior privatização puxou todo um ecossistema em torno dela. E Sim. com isso hoje o Brasil tem um segmento aeronáutico sólido. Absolutamente sólido, líder no mundo, comparado, e aliás eu diria que chega a ser motivo de muito orgulho, porque quando você fala, por exemplo, de uma Airbus na Europa, você tem todos os países da comunidade europeia envolvidos naquilo. É interessante você comentar, porque você tem uma trajetória profissional que passa pela Bombardier. Exatamente. Né? Passa pela empresa. Então você passou por uma empresa aeronáutica externa ao Brasil, então essa comparação que você está fazendo é olhando lá fora e trazendo a visão. Mas a gente não dentro. sabe, né? Por exemplo, eu não sabia de quão grande é a Embraer, né? Dessa solidez que você falou. Não é divulgado. Por quê? Sim. Bom, eu penso assim, voltando ao tema da diferença entre o aeronáutico e o espacial. O aeronáutico teve esse início peculiar e teve o gênio de Osiris Silva, ou seja, não na questão do conhecimento tecnológico, mas aquele líder que fez a coisa acontecer. A liderança. Ele puxou para ele a responsabilidade disso acontecer. Teve bastante habilidade na época também, exatamente. Política, coordenou as ações, pegou uma janela de oportunidade interessante exatamente. E fez acontecer. E eu diria que o que acontece no caso do programa espacial, ou melhor, não quero falar, existe uma diferença, as pessoas confundem programa espacial com indústria de espaço. Sim. São coisas muito diferentes. Né? Eu acho que o melhor exemplo da diferença entre indústria de espaço e programa espacial é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, onde você tem uma cápsula acoplada na ISS que não pode voltar para a Terra com os astronautas. Aquela cápsula foi desenvolvida pela NASA, junto com a Boeing. E parece que as coisas não deram muito certo. Tanto que eles estão esperando uma carona com o Dragon da SpaceX. E tiveram que engolir o choro, engolir o orgulho. Sim, né? Sim. Porque fizeram na marra um lançamento que já estavam espremidos de tempo, gastando muito dinheiro, vamos colocar em cima, só que para manobrar aquela nave não tem como manobrar, claro. Tem problema de manobra. E aí o que acontece é a diferença quando você tem
empresas que estão muito intimamente ligadas ao Estado e que estão muitas vezes buscando desenvolver algo com uma agenda que não é puramente comercial e outras que estão atreladas a uma agenda comercial. Uhum. Mas é importante pontuar o seguinte: programas espaciais são necessários, porque o Estado tem que estar presente naquelas atividades onde o meio empresarial não busca, ou não tem interesse, ou não tem capital para fazer isso. Vou citar um exemplo: se você hoje fosse pensar em programa espacial brasileiro, se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram em 2003, ou nós tivemos aquele triste incidente que aconteceu em Alcântara em 2003, depois no terceiro lançamento, na véspera de um terceiro lançamento, acho que é terceiro, houve a explosão do veículo lançador de satélite na plataforma, em Alcântara. Se o Brasil não tivesse passado por esse evento, o Brasil estaria muito à frente hoje de países como Índia e China. Isso deu uma deu uma gelada, uma pausa no programa. E hoje, o que você observa em termos de programa espacial brasileiro é uma tentativa de retomada, mas daquele ponto. Ou seja, Sim. o Brasil está retomando um ponto de 20 anos atrás. Ou seja, agora vai se buscar novamente desenvolver um veículo lançador de satélite e novamente se desenvolver um veículo, ou melhor, um satélite para se colocar em órbita. Mas, meu amigo, isso aí já é feito por iniciativa privada. Ou seja, o Brasil está muito bem em 2004, 2005. 2023 as conversas são como mandar uma sonda para a Lua, como fazer a exploração mineral da Lua, como fazer pesquisa. Nós temos uma empresa brasileira, que é a Airvantes, por exemplo, faço questão de mencionar o nome da Airvantes e do seu líder aí, o Lucas Fonseca, que vem há anos tentando buscar meios de levar, e ele tem uma trajetória muito interessante, pessoal, anterior à criação da empresa dele, onde ele busca basicamente estabelecer uma missão para colocar um veículo orbitador na Lua. E os detalhes de como fazer isso não são assim esotéricos, são coisas possíveis de serem feitas. Sim. Mas obviamente que ele está no país certo na hora errada, porque o problema todo é que isso estaria acontecendo agora se aquela catástrofe não houvesse acontecido. Uma série talvez de decisões que aconteceram posteriormente não houvessem levado o Brasil a digamos assim, a dar volta ou andar em círculos, vamos chamar assim. Né? Mas alguém pode dizer, puxa vida, mas o Brasil está 20 anos atrasado? Não, tecnologicamente não está 20 anos atrasado. O que existe é que as empresas, agora vamos falar de indústria de espaço, as empresas, elas, pelas limitações do mercado brasileiro em termos de clientela para esse tipo de serviço ou tipo de produto, eles vão na fonte natural, óbvia, de recursos, que é o governo. E se o governo se o determinado governo de uma determinada época tem interesse nisso, terá dinheiro, terá programa espacial. Se não tiver, não tem. Então, nessa jornada incerta, né, você tem empresas que simplesmente começam a fazer coisas que não tinham nada a ver com. Eu vou mencionar o nome não vou mencionar o nome da empresa, vou mencionar o exemplo. Lá no começo, lá em fevereiro, março de 2023, nós estávamos conversando com uma empresa em São José dos Campos que detinha e detém capacidade para fazer motor de foguete. Tem as capacidades para fazer isso. Né? Propulsor, exatamente, tá, o propulsor. Além de outras... Que é um desafio. Sim. Que não é uma tecnologia trivial e não é todo país que tem não isso. Exatamente. Então, o que você está falando o Brasil tem, em caráter privado, tecnologia para fazer propulsor. Sim, aliás, eu vou explorar um pouco esse ponto que você trouxe, mas eu vou antes contar um detalhe. Vamos conversar com os líderes dessa empresa, são jovens, mestrado, né, mas jovens, mas com uma certa janela. Ele falou, Gilberto, as coisas são tão incertas para nós que nós tivemos um período aí tão complicado para nós financeiramente, que nós entramos numa licitação pública numa prefeitura para fazer tampa de bueiro. O que manteve a empresa funcionando naquele período foi que salvou a empresa. Agora, o perigo é a tampa de bueiro ficar muito boa. Claro. E você começar a ganhar dinheiro só com isso e desistir. E desistir do negócio. Não, mas acaba acontecendo. Essa empresa, ela recentemente passou por projetos aí muito maiores, envolvendo clientes estrangeiros, ela está muito madura, na minha opinião. Já tem um certo envolvimento com clientes do exterior, então ela já está alçando um voo que é acima da média. Mas existem casos de empresas no segmento de espaço no Brasil, satélite, veículo lançador ou foguete, né? Centro de lançamento, onde o conhecimento técnico está lá. Mas as pessoas se acostumaram com aquela ração, vamos chamar assim, né? Tudo bem, a gente entra aí numa chamada pública, numa licitação, e a gente consegue manter as coisas funcionando minimamente, paga as contas,
pago os boletos, pago os meus funcionários e começam a pensar pequeno, porque eles não acreditam, e tem boas razões para não acreditar, né, de que é possível alçar voos maiores. A proposta da Chamal Space é diferente. A proposta da Chamal Space é o seguinte: nós não estamos focados necessariamente no mercado brasileiro. Nós estamos focados em resolver o problema de cliente. O cliente bateu na minha porta, se ele fala inglês, se ele fala francês, se ele fala russo, não importa. Eu vou buscar a solução dela está, ligar os mundos e ver se eu consigo fazer isso como um projeto. Perfeito. Vou mencionar um caso. A Chamal Space, especificamente em termos de escopos, ela é capaz de fazer integração de projeto. Para quem não sabe, integração de projeto é basicamente o seguinte: eu converso com empresas distintas e junto as peças do Lego e entrego um resultado para um cliente. Combinado. Um resultado combinado. Porque essas empresas individualmente talvez não fossem capazes de se integrar ou não fossem alvo de um cliente. Quando você coloca esse alinhamento de planeta e essa coisa acontece, se você, como um bom gestor de projeto, tem história nessa área, você sabe que é possível entregar um produto integrado, holístico, que é mais do que a soma das partes. Um dos negócios com que nós estamos obviamente envolvidos com empresas que fornecem satélites, tanto no Brasil como fora. Então estamos envolvidos com empresas que têm veículo lançador. Nós temos aí acordo operacional com empresa que é capaz de construir um pequeno centro de lançamento. Mas nós não nos restringimos a isso, por quê? Porque esse tipo de freguês para esse tipo de coisa, ou é empresa muito grande ou é governo. Mas existem coisas que o cidadão médio pode comprar. Por exemplo, nós tivemos uma consulta há um tempo atrás, coisa de uns 6 meses atrás, de uma empresa que disse: olha, vocês fazem monitoramento de ativos? Vocês monitoram a máquina? Ah, sim. Porque eles queriam alguém que tivesse meio de monitorar se uma máquina que eles têm está ligada, desligada, só que um pequeno problema: a máquina está no meio do nada, no Pantanal. Ok. Ou está no meio da Amazônia. Ali não tem rede celular, ali não tem, mal pega a rádio das curtas. E você precisa, aliás, eu arrisco dizer que em alguns lugares da Amazônia, talvez os seres humanos mais próximos vão estar em órbita. Na estação espacial. É uma máquina de mineração? Não, era uma máquina, na verdade, voltada para o agro. Era um bioreator. Ótimo, né? E esse é um exemplo interessante, porque quando nós falamos de monitorar algo, nós falamos de monitorar, rastrear e controlar. Perfeito. Pode ser uma vaca, pode ser uma cerca, pode ser uma máquina qualquer, um trator, um container, o que você pensar. Eu quero monitorar. Monitorar em que sentido? Tomar conta? É porque existem várias razões pelas quais as pessoas gostariam de monitorar algo, que vão desde controle de manutenção até saber se tem furto ou não. Então, eu pensei no furto, mas Exatamente. depois eu falei no meio lá, aí você dá o exemplo da vaca, falei, bom, então... Mas eu vou citar o exemplo dessa empresa que nos contactou. Eles disseram o seguinte: olha, nós vendemos fertilizantes. Fertilizantes orgânicos. Então, o que o fazendeiro compra, basicamente, ele compra o produto A e o B deles e ao misturar os dois, ele tem o produto. O A e o B sozinho não tem função. Quando você misturar com B, é que sai o fertilizante. Aí o que acontece? Para misturar os dois, ele precisa receber do fornecedor do fertilizante uma máquina que é uma batedeira gigante. Vamos chamar assim, né? Eu chamo de bioreator. Na verdade, é um cilindro, é uma panela gigantesca. Essa panela não é vendida, ela é cedida sob condição de que o fazendeiro vai continuar comprando o produto. Os insumos. O problema é que essa empresa que cedeu a máquina não é a única que faz o fertilizante. Existem outras que não fazem fertilizantes tão bons, mas fazem fertilizantes baratinhos. Ele poderia comprar outro fertilizante para bater. E aí muitos fazendeiros, nós estamos no Brasil, e nós sabemos que o Brasil não é um país para pessoas de coração fraco, de estômago fraco. O sujeito vai lá, compra, porque na verdade ele está de olho na recebe, máquina. né, o Aí comandado ele fala, da máquina. tchau, né, nós vamos embora, porque eu estou lá no meio do Pantanal, eu sei que o cara para chegar onde eu moro aqui vai levar uns... É guardar Pepsi na geladeira da Coca-Cola. Exatamente, é a mesmíssima coisa. Ou pior, tubaína. Isso. Acho que a tubaína é o exemplo mais legal, porque a tubaína é baixíssimo valor, mas aquela geladeira da Coca-Cola faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Acho bacana você mencionar isso pelo seguinte: eu quero que você continue a sua linha de raciocínio, não quero interromper, mas vamos falar daqui a pouquinho, dentro do setor agro, como é que a gente consegue dar visibilidade desses produtos tecnológicos que a Chamal consegue acessar justamente para o mercado privado, sem passar necessariamente pelo setor público. Sim. Bom, mas para fechar o exemplo, o cliente queria o seguinte: eu quero saber quando alguém liga a máquina. Porque ao saber a hora que liga e a hora que desliga, eu meço o tempo.
E como ele comprou X quilos de cada Ele produto, sabe quanto que tem que. a qual é máquina o está tempo rodando 3 vezes mais do que a quantidade de matéria insumo. que ele comprou. Tem alguma coisa errada, né? Então, esse é um exemplo De clássico monitoramento, de monitoramento. trazendo Agora, o valor. problema todo é quando você está lá no alto do Mato Grosso, perto da fronteira da Amazônia Legal. É como chega a informação do monitoramento, né? Exatamente. E aí a boa notícia, falamos, sim, temos como monitorar isso. Nós temos parcerias com empresas estrangeiras e nacionais Uhum. que detêm acesso a satélite. Então eu coloco lá uma caixinha no seu equipamento, eu consigo saber quando é que ele ligou, a hora que ele desligou, pressão, temperatura, vazão, corrente, tensão, potência, o que você quiser eu consigo monitorar ali dentro. E transmito isso Transmito via satélite. Perfeito. O satélite cai numa nuvem, aí o cidadão, que é o Acessa. empresário, o cliente, ele abre no celular dele, está lá em Dubai, passando as férias com a família, e descobre se alguém ligou ou desligou aquela máquina dele. Ou seja, o exemplo ele é interessante porque é mais ou menos assim, quem compra a furadeira não quer comprar a furadeira, quer comprar a solução para fazer furo. Sim. Né? Sim. E muitas vezes, e esse é um pecado que a gente observa no mercado de espaço brasileiro, especificamente na indústria de espaço, que é o seguinte, o pessoal valoriza o produto e não valoriza a solução. Né? Eu acho que nós conhecemos bem a história aqui do Lobo de Wall Street, Sim. clássica, Claro. né? Onde ele chega, ele está dando uns discursos dele para a plateia, e ele, para dar um exemplo do que é vendas, porque isso é vendas, ele chega para uma caneta e fala para um membro da plateia, venda-me essa caneta. Uhum. Convença-me a comprar esta caneta. E aí, um fala que a caneta é bonita, o outro fala que a caneta é chique. Foca no produto. Aí o sujeito, que é um experiente funcionário dele, falou, olha, você precisa assinar um contrato de $1 milhão para fechar um negócio sensacional. Você precisa desse dinheiro. Só que não tem uma caneta num raio de 100 quilômetros. Eu tenho a caneta. Aí você fala assim, shut up and take my money. Exato. E dá essa caneta para mim. Então o que nós buscamos, e que talvez essa seja uma deficiência na grande maioria das empresas de espaço privadas brasileiras, porque elas se acostumaram nessa maneira de esperar a próxima licitação pública, de conseguir a próxima subvenção, porque a lógica da subvenção é diferente do ponto de vista econômico. Uhum. É simples assim, olha, você precisa primeiro entender quem é o seu cliente e segundo, se ele tem uma necessidade. E aí você vai preencher essa necessidade. Então se você entra no negócio de espaço, que não como nós entramos de um jeito, mas nós estamos nos dando ao luxo de mudar a maneira como nós enxergamos isso, para enxergar o seguinte, o que o cliente realmente está buscando? Sim. O cliente quer comprar um satélite bacaninha para chamar de seu, ou ele quer resolver um problema de monitorar um vagão de trem? Então, eu tava pensando nisso. O monitoramento, então, o que ele tem a ver com o aéreo? É o satélite que você coloca para monitorar? É isso? Exato. O monitoramento de ativo via satélite se justifica quando todos os demais meios acabaram. Não tem. Então, se você tem celular, você não precisa. Você tem uma rede celular, você põe um dispositivo... Você não está precisa de usando satélite. um outro serviço. Claro. Obviamente. Quando todas as demais opções estão esgotadas, só sobra uma, a satélite. Redes de satélite, ou melhor, constelações de satélite capazes de receber um sinal de solo e retransmitir isso para um usuário, existem algumas no mundo bastante desenvolvidas e avançadas. Existem algumas novas que estão entrando no mercado agora. O Brasil não tem esse tipo de serviço nativo. Não existe empresa no Brasil hoje, brasileira, nacional, que tenha uma constelação de satélite própria para esse tipo de serviço. Sim. Alguém pode dizer, puxa vida, Gilberto, mas não tem serviço suficiente no Brasil. Mas você não vai colocar uma rede de satélite para monitorar só um país, né? Claro. Você afinal de contas, aquilo está em órbita rodando o mundo e você vai oferecer serviço para outros. Então, o investimento para você colocar uma rede de satélite, uma constelação de satélite minimamente suficiente em quantidade e velocidade para monitorar isso, é um investimento pesado. Então, não faço a menor ideia. Caríssimo. Não, Cara. Posso imaginar, mas é uma coisa, para mim era inimaginável. Mas não é impossível. Mas é uma coisa interessante que você está colocando, que é o seguinte, a gente tem aqui duas coisas interessantes. Nós temos um setor brasileiro que puxa a economia, que é o setor do agronegócio. É inegável, 1/4 do PIB brasileiro vem do agronegócio. Então a gente tem um business que é capaz de iniciar o pagamento dessa conta. A ponto de eu não precisar, né, não depender necessariamente de investimento público para isso. E além disso, uma vez feito o investimento para criar essa tecnologia e disponibilizar para esse nicho em especial, eu posso mais do que isso fazer o leverage disso, eu posso expandir esse serviço para outros países e outros setores. Então, ou seja, uma janela, e o Brasil, né,
tem a tecnologia para fazer isso dentro de casa, é o que você Sim. está falando. E as peças que faltarem, você consegue acessar. É isso que a Chamal coloca à disposição. Exatamente. Ou seja, hoje o que a Chamal é capaz de fazer é o seguinte, havendo o cliente com interesse nisso, nós temos como ligar as peças do Lego e desenvolver dentro do país, com gestão brasileira, com alguém atendendo em português o número 0800, porque a dificuldade exatamente é essa. Quando você fala de, por exemplo, estamos conversando com uma empresa saudita que tem acesso, que está colocando uma constelação de satélites em órbita. Uhum. E essa constelação de satélite visa basicamente monitoramento e controle de ativos, ou seja, Sim. eu posso monitorar ou controlar algo, ligar alguma coisa. E a tecnologia, o nome que se utiliza é a internet das coisas, ou seja, como se você colocasse um dispositivo internet no seu copo e fosse capaz de esse copo você não está enxergando, mas pode aqui dentro ter um chip e está monitorando a temperatura da água, ou está dizendo qual a qualidade da água que está aqui dentro. Sim. Perfeitamente possível de se fazer isso. E transmitir informação para o satélite. E você está lá num outro país e você abre, a água está gelada. Isso pode ser feito perfeitamente. Existe uma empresa saudita que está fazendo isso, não é a única, tem empresa espanhola fazendo isso, tem chineses fazendo isso, porque cada um quer buscar abocanhar um pedaço do mercado. Claro. E existem empresas tradicionais nesse segmento, vou citar as tradicionais, a Iridium, a Intelsat, ou seja, existem empresas que já estão aí há décadas operando nisso. Uhum. Mas é possível, de repente, dependendo das negociações, dependendo do interesse econômico e de onde se quer buscar, de repente você tem um grupo brasileiro que possa investir nesse tipo de coisa, desenvolvendo satélites no país, sem nenhum problema. O lançamento eu não diria vamos fazer com o veículo lançador brasileiro, porque isso é um objeto que está sendo desenvolvido, redesenvolvido. O Brasil parou, deu uma pausa nessa história, e o Brasil voltou à carga com relação a esse assunto. Mas existem opções no mundo hoje para você lançar um satélite ou vários satélites de pequeno porte. Serviço. Não preciso necessariamente. Você pega carona. Aliás, hoje, eu não sei se vocês sabem como é que funciona essa questão de lançamento de satélite, ou lançamento de carga útil, é o seguinte, você chega lá e fala, eu quero colocar um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros de face. O que esse cubo vai fazer? Vai transmitir uma informação dizendo, eu sou o satélite do Alexandre. Vai fazer bip-bip. Vai fazer bip, é o bip-bip. Que é o que a Rússia fez na década de 50. Exatamente. O satélite, o custo dele é ridículo. Um satélite desse é muito barato. Uhum. Nós não estamos mais falando de brinquedos do tamanho de um ônibus que custam 400 milhões de dólares. Estamos falando de uma caixinha feita por estudantes de segundo grau que vão te custar no máximo 50 mil reais. Que não dá 10 mil dólares. Uhum. Que isso não é dinheiro para quem está lidando com espaço. O caro aí não é o satélite, o caro é você colocar em órbita. Mas esse caro de colocar em órbita depende. Se você vai colocar isso, um foguete para fazer isso, vai ficar caro. Claro. Agora, se você vai pegar carona num foguete que está lançando 100, você paga o custo de frete. Você vai rachar. E detalhe, você entrar em contato com a SpaceX dos Estados Unidos, que hoje é detetora do ônibus, né? Porque eles têm um ônibus lá que coloca um monte de coisa em órbita. É a Aerofedex americana. Aerofedex. É isso aí. O que acontece? Ele vai falar, não vem falar comigo, fala com o broker, ele fala com o intermediário. Claro. Porque o intermediário já comprou o meu próximo lançamento. Já comprou a cota. Compra dele, eu não vendo para você. Aí tá se você vai lá, descobre, custa... Você nem sabia dessas coisas. Não, é desse jeito a coisa. É dessa maneira. Que medo, né? Não é simples, na verdade é muito simples. Você consegue hoje, com relativamente pouco dinheiro, colocar um satélite em órbita para aplicação privada. Agora, um satélite não resolve o problema de uma empresa. Agora, se você tiver associado a vários empresários, aí você pensa em mineração, você pensa em óleo e gás. Cooperativa de agronegócio. Poderia fazer um... Perfeitamente. Cabe no bolso de uma cooperativa de agronegócio? Cabe. Legal. É possível. É bacana, sabe por quê? A gente tem assim, alguns dados interessantes, né, do agronegócio, não só Brasil, mas americano também. Brasil é um território gigantesco, assim como os Estados Unidos também, só cerca de 20% do território arável é coberto por internet banda larga, por internet. Um link de internet ele cobre 20% só dos territórios rurais. Nos Estados Unidos é algo parecido também, não é muito diferente, é um pouco mais o percentual e o desafio lá é tão grande quanto. É o desafio que no passado os Estados Unidos teve de levar energia elétrica para a área rural. Sim. Agora tem que levar internet para a área rural. No Brasil passa pelo mesmo desafio. E aí a gente fala, né, de um monte de coisa legal, puxa, gêmeo digital, eu quero, né, integrar IoT na minha fazenda, eu quero ter um gêmeo digital da minha fazenda, da minha propriedade rural, da minha agroindústria, monitorar isso, monitorar do ponto de vista de furto, monitorar do ponto de vista de desempenho, ou por qualquer lógica que seja, e é lindo falar, né, Gilberto? Então, gêmeo digital, a tecnologia existe, tem o Omniverse aí da NVIDIA, bacana.
como é que eu faço isso virar verdade, né? Se eu não tiver a tecnologia de transmissão de dados funcionando, se eu não tiver a infraestrutura, isso fica no mundo das ideias, dos sonhos, não consigo levar isso. Então, quando você fala que é possível, através de comprar o serviço, comprar como serviço e diluir isso numa cooperativa, a gente começa a trazer isso para o chão, para a terra. Exatamente. Queria que você falasse disso. Esse é o gancho, porque no caso da Chamal Space, o foco é, nós não estamos vendendo furadeira, nós estamos vendendo solução para furo. É diferente. O cliente vem e me pergunta, Gilberto, eu quero monitorar um vagão de trem, porque isso é uma coisa que está hoje, nós estamos conversando com um cliente grande do segmento de logística ferroviária do país. Eu preciso rastrear o meu vagão, preciso saber onde ele está. Ele não quer saber de um sistema igual ao do metrô de São Paulo, que tem um centro de operação e tem comunicação de voz com... Ele quero saber onde está o vagão. Eu vou falar, perfeito, doutor. Vou dar uma olhada. Está lá o módulo da empresa X, que tem uma constelação de satélite em órbita. O módulo é estanque, ele tem uma bateria, ele tem uma célula solar, a bateria está embutida, equipamento de especificação militar, quer dizer, aguenta todo tipo de desaforo. Ok, perfeito. A gente escolhe o local exato para colocar no vagão, para evitar qualquer tipo de vandalismo, qualquer coisa. Problema resolvido. Faz uma prova de conceito por um mês, coloca no vagão seu, deixa ele rodar o país. Gostou? Ótimo. Quantas mil peças você quer comprar? É simples assim. Sim. Ou seja, ele não quer saber se o satélite é vermelho, se é azul, se ele é quadrado, se ele é redondo. Ele fala, amigo, eu preciso resolver meu problema sabendo onde está meu vagão. Tem que saber onde ele E essa visão de negócio, ela não é tão comum assim na indústria espacial brasileira, especialmente na indústria espacial, porque há um academicismo que eu compreendo, que são pessoas, muitas delas oriundas da academia, que são doutores, são pós-doutores, e que tem uma visão técnica da coisa. Técnica da coisa. Não de até do romântica da coisa. Às vezes até tem de business também, mas não com o grau de maturidade que é necessário. E existe o medo também do seguinte, é descobrir que ele vai ter que se reinventar como empresário, ou seja, ele vai ter que abandonar certas coisas que ele tinha como verdades, vacas sagradas que ele teve, para dizer o seguinte, olha... Os idealismos, né? E muitas vezes o que essas pessoas perdem de visão é o seguinte, eu vi outro dia um desses reels no Instagram, achei fantástico, uma moça que ela é voltada para a área de nutrição, ela tem um podcast ou coisa desse tipo, canal de YouTube, ela é bastante assim conhecida, mas não é a melhor nutricionista do país, sem dúvida nenhuma que não é, mas ela sabe muito bem a conectar o mundo técnico como nutricionista com o mundo do marketing, entender a visão do cliente. Ela falou, olha... Ela traz para a linguagem comum. Exato, e ela falou assim, olha, Gilberto, ela disse assim, olha, imagine que você tem um indivíduo que ele é capaz de criar obras musicais incríveis. Ele adora fazer isso. Só que tem um problema. Alguém chega lá de uma cantora ou um cantor brasileiro ou uma banda que não é tão assim sofisticada, mas que está bombando, tendo sucesso, fala, que precisa que você faça aqui um trecho de música. Não vou fazer porque isso aqui é vulgar. Bom, depende. Se for vulgar, realmente não, mas de repente, o dinheiro que ele pode ganhar nesse negócio aqui, que é um negócio lícito, normal, pode capitalizá-lo para desenvolver aquilo que é o sonho da vida dele. Outras iniciativas. Exatamente. Claro. Então, hoje, a maneira como a Chamal Space está buscando operar é o seguinte, se eu quero ter um satélite meu em órbita, eu preciso ter caixa para fazer isso. Eu não vou pegar dinheiro na praça. Eu desenvolvo meu negócio, atendo os clientes que buscam soluções, e lá na frente, se eu tiver caixa, eu vou ter o meu. É simples assim, porque aí eu vou ter condição financeira, eu vou estar alavancado para fazer isso. Não chegar ao tipo, não, mas eu só quero começar um foguete de 3 estágios mandando sonda para a Lua, senão não serve. Você não tem um negócio. Se colocar régua alta demais, a coisa botar não sai régua, exatamente. E no modelo errado. Às vezes eu tenho que fazer um pouco de tampa de bueiro para poder sobreviver. Exatamente. Né? O fazer da tampa de bueiro é o seguinte, é você entender o seguinte, qual é a sua visão como negócio? Eu acredito em que é possível você ter empresas e indivíduos atuando com espaço no Brasil, se eles passarem a olhar para fora, enquanto dá tempo. Porque aqui não tem escala suficiente para desenvolver o setor, concordamos, talvez não tenhamos a escala, mas o que você fala é perfeito, eu não preciso deixar a nossa tecnologia mofar, porque o mercado interno não dá escala para mim, eu posso colocar isso numa plataforma. E você usou a palavra muito boa, que a questão do mofar significa o seguinte, as pessoas se acostumam com aquilo que elas sabem fazer bem, o que não necessariamente corresponde a ser o mais desenvolvido, o mais avançado. Claro. E nessa brincadeira elas se tornam obsoletas. E a obsolescência pode matar o resto da indústria espacial brasileira se ela não ousar sair do que ela está fazendo hoje. Ela, obviamente, eu entendo as limitações, existem de todos os tipos, mas a busca por ousar ir além
É o que vai manter essas pessoas e essas empresas realmente relevantes. Porque a questão Sim. toda é que se você fala hoje, olha, eu tenho aqui um indivíduo que é capaz de, junto com rapazes, 17, 18 anos, são capazes de fazer pequenos satélites, 10 centímetros por 10 centímetros. Parabéns, na África estão fazendo também. Na América Latina já começaram a fazer, países aparentemente relevantes já estão fazendo. Eu acho que vocês estão ficando para trás. Vocês já deviam estar fazendo alguma coisa a mais, porque o Brasil, há 30 anos atrás, estava muito à frente de todo mundo. Estava ali, eu ouvi uma certa frase de um conhecido com quem nós temos aí um MOU, quando conversando com ele sobre o que aconteceu com o Programa Espacial Brasileiro, especialmente o que aconteceu com a indústria espacial brasileira, e sobre o que aconteceu na China, na Índia. Eu estive na Índia há 90 dias, há muitos anos atrás, e não tinha nada, não existia nada. Hoje em dia eu estou conversando com uma empresa chinesa que vai me colocar em contato com o ecossistema, com uma empresa indiana, vai me colocar em contato com pelo menos 5 ou 6 empresas na Índia para estabelecer parcerias. Por quê? Porque agora eles têm. Eles têm dificuldades também, as dificuldades são parecidas com a nossa, porque eles não têm um mercado tão livre como o mercado americano, mas eles vão superar isso. Mas falando do chinês, eu disse, olha, é incrível o que aconteceu com o Brasil, porque a China não estava nessa situação há 30, 40 anos atrás. Aí essa pessoa, porque na época o que o Brasil queria fazer? O Brasil ia ensinar os chineses a fazer satélite, e eles ensinaram o Brasil a fazer foguete. Era basicamente esse o acordo. Aí essa pessoa, por questão ética, não posso mencionar o nome, disse, Gilberto, eu ensinei os chineses a fazer satélite. Eles não sabiam. E são muito ruins. Eles eram muito ruins, né? Eles aprenderam. E agora, vide a situação que eles estão. Tudo passa por esse processo de aprendizado. Porque houve um processo de aprendizado, houve um processo de iniciativa do Estado lá, de uma maneira diferente de, digamos assim, vamos fazer isso. E eles fizeram, mérito deles. Aprenderam e fizeram. O Brasil precisa ser humilde, né? Eu acho que a humildade cabe a todos nós. Dizer o seguinte, vamos dar um passo atrás para dar 10 para frente. Mas fazer a coisa certa, com passos sólidos. Né? A boa notícia é que existem maneiras de prover soluções para empresas e pessoas. Eu vou mencionar um caso de solução para pessoa que eu acho que vocês vão talvez ficar surpresos, usando o conhecimento de espaço que as pessoas têm no Brasil. Tem. Por exemplo, nós tivemos no último final de semana, foi no final de semana, esse incêndio horrível que aconteceu no interior de São Paulo. Né? Estranhamente, todos os lugares pegando fogo no estado, que é um tema com outra conversa. Mas imagina que você gostaria de ver o que está acontecendo no quintal da sua casa. É possível. Eu tenho como vender para você imagem satélite. Sim. Eu tenho 2 fornecedores de imagem satélite, um no Brasil e outro fora. E poderia, inclusive com um processamento por inteligência artificial, ou seja, dá um diagnóstico do que está acontecendo. Não é meramente uma imagem, eu entrego para o cliente, se vira para entender o que está acontecendo. Ele vai falar, está acontecendo tal coisa. Pessoa física, eu vendo isso. Consigo monitorar minha casa sem ter necessidade de ter sem aquele usar CFTV. Sem usar o Google Earth. Porque o Google Earth, não, Gilberto, mas o Google Earth está aí para isso. O Google, você olhar... Mas você está no passado. Mas né? olha, exatamente, você vai olhar uma data de 2023, porque o tempo real, eles não colocam lá. Esse você coloca tempo real? Entendeu? Vamos usar o termo tem um termo em inglês, near real time, quer dizer, a diferença é de você pegar uma imagem de um dia ou dois, e alguém que vai colocar uma imagem de 2 anos atrás. Então. Tá muita diferença, concorda? Eu vou citar um exemplo curioso, né? Nós tivemos na feira do Space PR Show, possivelmente a feira mais importante no Brasil nesse segmento, na área de espaço, além de drone e georreferenciamento. E na época nós tínhamos acabado de assinar um acordo de cooperação, de operação conjunta com uma empresa estrangeira. Sim. Que fornece não só imagem desse satélite, mas fornece relatórios. Nós tínhamos acabado de assinar um memorando de acordo. E nós chegamos a cogitar a possibilidade de colocar um logotipo da Chamal gigante no estacionamento lá do EMB e falar pro cara, tira foto para mim e manda para mim que eu vou mostrar na feira. Sim. Porque só tinha um jeito, a foto tinha que ser do tempo real. Tinha que ser do tempo real. É que estava muito em cima da hora, mas a gente podia ter negociado isso tranquilamente, porque nós tinha acabado de assinar naquela semana o acordo. Sim. Mas eu ia sugerir para ele o seguinte, eu vou colocar um logotipo da Chamal no estacionamento do tamanho de um carro, eu quero que você tire uma foto só para me mostrar o que a gente é capaz de fazer. Aí eu vou falar para ele, olha, eu quero que você tire uma foto do que está debaixo do solo. Também nós somos capazes de fazer. Se tem água, nós temos condição de dizer. Então as pessoas não sabem que esse tipo de tecnologia está à mão, disponível. Eu ia até falar, você falou da feira, a gente participou da feira, foi muito interessante. E o mais impressionante para mim foi a questão do carro voador.
E eu queria saber, assim, se vai ter. Isso é uma coisa que quando eu falei que a gente ia te chamar, que a gente ia fazer esse podcast com você, Sim. falei, é do carro voador. É do carro voador. A gente pensa. Assim, o que puder falar, Sim. qual que é a nossa expectativa para carro voador? Vai ter Não, mesmo? a tecnologia existe, a Não, gente sabe que eu tá sei, aí. mas A assim, questão de ela tá aí. regulamentação é que Exatamente, Exatamente. regulamentação, Existe exatamente. assim, em termos tecnológicos, a tecnologia está disponível. Nós temos aí o Eu e a Silvana entramos, tiramos foto Sim. dentro de um, então eu sei que Sim. existe. Não, existe, não só existe como testada. lá. Nós temos o caso, acho que mais emblemático no Brasil, que é a IVE, que é uma subsidiária da Embraer, que já Uhum. desenvolveu, já testou, já voou, já fez um monte de coisa. Eles estão fazendo uma fábrica agora em Taubaté para produzir em escala. O desafio é puramente de regulação, Sim. ou seja, mercado de regulação, e a infraestrutura necessária no entorno para rodar isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Você compra um carro hoje, imagina que eu chegasse para você e te desse hoje uma BMW. Só que você está em 1850. Vai ser meio difícil você dirigir essa BMW. Vai. Sabe por quê? Porque não tem estrada, Sim. não tem posto de gasolina, não tem nada. Ou seja, o pessoal inventou o carro e falou, ótimo, mas e o resto? Para operar a infraestrutura. Qual a infraestrutura no entorno? E outra, você não vai estar sozinho. Imagina que está Sim. você e mais 50 BMW num espaço desse tamanho e não tem infraestrutura nenhuma. Uhum. Vai acontecer alguma coisa errada. Então, imagina os eu acho céus que de São Paulo. Mas eu com acho esse que deve negócio. começar com uma forma de transporte no estilo do Uber, né? Deve começar com uma espécie de serviço de táxi aéreo, Sim. né? Simples, que requer um espaço de pouso menor, tá? Menos complicado do que pousar um helicóptero, por Sim. exemplo, mais seguro até do que pousar um helicóptero, e num primeiro momento, um custo menor. Então ele faz menos barulho, ele parece Mas ser um o pouco mais custo é seguro e deve alto. começar devagar. Lá na feira, eles falaram que estavam usando isso para criação de animais, que era mais rápido, né? Por exemplo, para sêmen do boi ir Uhum. para determinado lugar. Então, eles estavam usando, mas assim, é uma tecnologia muito boa, mas é muito cara ainda. Não, mas eu acho que a tendência no custo da tecnologia é cair rapidamente. A questão vai sair da questão custo para a questão regulatória, ou seja, qual que é a regra? Até onde eu posso escalar Imagina, isso? por exemplo, você compra um negócio desse. Eu Aí posso você usar? decide fazer um sobrevoo em São Paulo, saindo da sua casa até lá na Paulista, onde você está. É. Meu amigo, você vai ter problemas. Claro, claro. O controle aéreo de tráfego de Congonhas foi negativo. Põe no chão esse Você é negócio. abatido. Mas o meu avião tá voando. Mas, meu amigo, sinto muito. Não, você está em rota de avião. Você está em rota de avião, de helicóptero. Não São Paulo é uma das não é cidades possível. mais movimentadas do mundo em termos de helicóptero. Então existe um problema de infraestrutura para... Você não vai poder fazer o que você quiser com esse avião. Na verdade, provavelmente o teu voo vai ser semi-automático ou automático. Você vai entrar lá dentro e torcer para que não dê nada errado. Ele vai decolar, vai sozinho e vai pousar numa rota aérea especificada. Nossa, mas rezar para um... Porque é o seguinte, porque você não está pilotando Ai, meu aquilo. Deus. Você não está pilotando aquilo. Alguém pode falar, normal, você já pegou algum voo em Congonhas onde não tem piloto e copiloto? Não, né? Não. E o Porque- pior é você que tá embaixo, então. Não, E se o negócio cai em cima de mas você? imagina o seguinte, por que é uma pergunta que não precisa ser respondida aqui, mas por Uhum. que as companhias aéreas continuam usando o piloto e copiloto em avião? Porque Porque o problema imprevisível, é puramente... o imprevisível acontece. Exatamente. E a inteligência humana ainda é necessária Ainda para é tomar decisão. necessária, exatamente. Mas a pressão de outros segmentos da sociedade, não na parte da Sim. aeronáutica, mas na parte de veículos... O usuário também se sente mais Exa- confortável, né? Exatamente. Existem, por exemplo, eu trabalhei na Bombardier, dos nossos clientes era no metrô de São Paulo, porque eles comercializavam trens. Trens. Né? O metrô de São Paulo não tem ninguém pilotando, porque você tem um centro de Sim. operação. A pessoa que está ali, ela está ali basicamente para acompanhar Pra a falar operação, mas ela não pilota o trem. Controlado É. por computador. Ela não pilota, é tudo totalmente controlado. Sempre foi, desde a década de 70. As pessoas, você coloca uma pessoa ali, hoje é menos crítico, mas lá no início da década de 70, ou você colocava isso, ninguém entrava no trem, porque como assim não tem ninguém pilotando esse negócio? Né? Sim. Agora, quando você vai no aeroporto internacional de grande porte, nos Emirados Árabes, na Europa e Estados Unidos, você entra no tram que liga do terminal A para o terminal B e não tem ninguém pilotando aquilo. E ninguém acha estranho. E ninguém acha Todo estranho, mundo entra. exatamente. Então, no caso digamos assim, dessas aeronaves ou carros voadores, a coisa vai se tornar viável no momento que houver regulação clara de como vão ser as regras do jogo e uma infraestrutura de comunicações eletrônicas em volta para garantir que aquelas aeronaves voam em rotas estabelecidas, porque você vai ter um volume brutal disso. Provar E tem a segurança prazo? do sistema, né, João? A hora que as pessoas Exatamente. entenderem que a segurança do sistema, a resiliência do sistema,
a intempéries está provada, aí o pessoal começa Mas a assim, aderir, né? nos bastidores existe alguma coisa assim, tem a curto prazo, ou não tem a menor perspectiva de começar isso a Não, era operar? 2025 era o target aí que o Mas tem pessoal tinha. pressão, as pressões não são aqui só no Brasil, na verdade existem países, eu Uhum. cito aí os países árabes, onde eu tive a chance de residir, a Arábia Saudita, mas também Emirados Árabes, onde a questão não é apenas técnica ou de volume de transporte, isso é uma questão de imagem. Eu quero mostrar para o mundo que a minha cidade é mais avançada que a Sim. da Europa e dos Estados Unidos. Eu vou dar um jeito de colocar isso voando aqui. Então a pressão vem de lá para cá. Né? E esses, digamos assim, essas percepções sobre risco, necessidade econômica, elas são diferentes para locais diferentes. Claro. Sim, sim. Então, eu tenho certeza que em locais assim, do tipo, dá um jeito de colocar esse negócio voando, porque eu preciso mostrar para o mundo que eu fui o primeiro. Uhum. Entendeu? Então Isso estamos na corrida ainda para ver quem vai ser o primeiro. Exatamente, isso vai acontecer. Agora, no Brasil, é um mercado mais regulado, as coisas são um pouco mais, assim, são diferentes, né? Porque, obviamente, o ambiente de negócio, o ambiente governamental, não dá para comparar o Brasil com um país árabe, são completamente diferentes em todos os sentidos. Mas o Brasil, o que se faz em passos, assim, bem calculados, porque o que se busca é você ter um ambiente regulatório claro de como vão funcionar o manejo desses veículos e, obviamente, a parte de eletrônica de controle mínima que você tem que ter, comunicações e controle de tráfego aéreo, assim por diante, porque você vai ter muito desse negócio voando. Você falar que a cidade de São Paulo, por exemplo, uma das cidades com o maior volume de helicópteros voando no mundo é uma coisa. Agora, quando você multiplica isso por 10, por 100, aí você vai ter um problema, Claro. porque você vai ter um monte desses brinquedos voando na sua cabeça. Claro. Você vai sufocar a capacidade do sistema. Você dizer o seguinte, mas vão ser poucos, mas não precisa de muitos, não. Você precisa, você pega aquela região de São Paulo mais rica, né, ali da Zona Sul de São Paulo, você imagina o volume de tráfego naquele local específico. Então ali, realmente, a questão de como operar esses veículos vai ser o grande desafio. Porque a tecnologia para fazer subir, voar e descer, totalmente funcional. Né? Mas, em resumo, isso é o que a Chamal Space faz. Basicamente, nós provemos soluções. A frase que eu gosto, são duas frases que eu gosto muito de mencionar nos posts que eu tenho em rede. A primeira, Space as a Business, ou seja, espaço como negócio. Existem empresas que têm uma dedicação maior a projetos tecnológicos voltados a pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que tem que ter gente com essa visão, com essa pegada. Né? Nós enxergamos o nosso negócio como um negócio qualquer que tem que entregar resultado para cliente. Ponto. Seja esse cliente no Brasil, seja esse cliente fora do Brasil. Nós temos acesso a ecossistemas de conhecimento, tecnologia e competência no Brasil e fora do Brasil. Já temos acordos assinados. Então nós temos como dar uma boa resposta às solicitações de cliente e somos flexíveis. Né? E a frase final que eu costumo colocar nos meus posts é o seguinte, que é uma frase em latim que diz o seguinte, que é fortuna audace sequitur. Né? Uma frase de Virgílio que quer dizer o seguinte, que a sorte persegue os audazes. Porque nós precisamos de gente audaz para fazer as coisas. Se você esperar o mundo perfeito, as coisas perfeitas, elas não vão acontecer. Você faz o que dá para fazer e vai e faz o que tem que acontecer. Obviamente que você tem que garantir a segurança das pessoas, o sigilo da informação, mas você não precisa ter um mundo 100% perfeito para fazer as coisas. Você vai e faz. E ao, digamos assim, trazer essa proposta para o mercado de que é possível desenvolver tecnologia de espaço com uma visão de negócio, nós estamos, de certa forma, desafiando o ecossistema a nos acompanhar. Ao você criar essa demanda, você cria demandas de mão de obra, de equipamento, ou seja, você começa a fazer florescer um ecossistema privado, complementar ao sistema público. O sistema público está lá, ele tem que resolver problemas intransponíveis que o setor privado não tem condição financeira ou não tem interesse econômico, e os dois podem coexistir perfeitamente, e você começa a desenvolver uma indústria virtuosa do ponto de vista de conhecimento, ou seja, pessoas com excelentes salários, com alto conhecimento e que levem para o mundo tecnologia brasileira. Isso pode ser feito. Eu acho que é possível perfeitamente, por exemplo, vou pegar um exemplo que foi até recente. Estou discutindo com um sujeito que ele tem uma revista na área de espaço, ele vive em Corumbá, ele é jornalista, e ele me disse o seguinte: poxa, Gilberto, se nós pudéssemos conquistar, obter alguém com fundos para desenvolver um projeto específico, a gente podia trazer uma espécie de um polo tecnológico para Corumbá, por exemplo. Podia ser um local. Para quê? Para formar pessoas. Que tipo de pessoas? Aluno de segundo grau, curso técnico. Como projetar, como montar e testar um pequeno satélite.
Falei, olha, não podemos fazer assim, é possível. Porque à medida que você forma essas pessoas, de duas uma, elas vão trabalhar para alguém, elas vão ter as próprias empresas. Uhum. Elas não vão trabalhar apenas no Brasil, elas podem trabalhar fora do Brasil. Se ela tiver inglês suficiente, tem demanda fora do Brasil. Gilberto, nós não queremos perder cérebros. Não, o que eu quero é que as pessoas, nós temos massa crítica suficiente, que a própria massa crítica crie a pressão no sistema. Sim. Se você só tem uma empresa fazendo isso, você não gera pressão suficiente. Mas à medida que você começa a jogar gasolina no negócio, Claro. a coisa pega fogo. Deixa eu dar um exemplo de uma alternativa bem simples, tá? Para a gente poder fazer um paralelo de o que a gente tem aqui, que vantagens a gente tem em utilizar uma tecnologia proprietária, tá? Ou própria, ou aqui dentro do país. Você tem aí o agro está tentando levar a internet para as áreas mais remotas, usando a tecnologia do Starlink, por exemplo. Não é só o agro, a mineração também está nessa linha, né? De tentar acessar áreas remotas usando a tecnologia do Starlink. Por quê? Alguém fez um investimento, alguém colocou uma constelação de satélites, a SpaceX fez esse trabalho, aí veio para o Brasil e colocou, ó, tá aqui uma solução, você compra aqui o meu aparelho, você paga R$1.200 no aparelho, tem uma assinatura, você tem lá 200 mega, tá aí vendido na internet, você compra, qualquer um adquire. Agora, eu estou usando um sistema que é uma rede, apesar de ser via satélite, é uma rede aberta. Eu não tenho camadas de segurança, não posso controlar a segurança. Então, dependendo, se eu estou transmitindo informação referente à minha informação de IoT da minha fazenda, é um nível de requisito. Agora, se eu estiver transmitindo informações fechadas, informações que são confidenciais, eu preciso, por exemplo, no caso de uma tecnologia de uma produção de um minério, por exemplo, que usa uma tecnologia proprietária. Eu não quero compartilhar essas informações com o meu concorrente, né? O que você tem de alternativa para trazer para o mercado que concorreria com o Starlink, concorreria em termos de capacidade, em termos de funcionalidade e que traria mais valor e por custo equivalente? Ok. Essa é uma coisa que foi discutida por inúmeras vezes dentro do grupo, e hoje nós efetivamente temos como prover algo dessa natureza. O que acontece é o seguinte, alguém pode falar, não, Gilberto, com a introdução do Starlink, todas as demais opções se tornam irrelevantes. Não. O Starlink tem um foco específico, busca atender um cliente específico, que é aquele que quer assistir YouTube, quer entrar no Facebook, no Instagram. Tem velocidade e tudo mais, mas uma das questões cruciais é o seguinte, é a questão, por exemplo, da confidencialidade da informação transferida. Imagina que você tem uma infraestrutura de captura de dados, informação, por exemplo, de uma mina. Sim, cibersegurança. Preciso de cibersegurança. Aí você começa a compartilhar isso, ou transmitir essa informação num canal aberto. O seu competidor vai gostar muito de chamar um belo de um hacker russo para monitorar o que você está fazendo, até para entender em que ponto que você está e usar isso como informação estratégica para derrubar você. Não precisa ser nem russo, dá para ser brasileiro mesmo. Sim, mas só para mencionar assim, o grau de perigo que muitas vezes esse empresário não percebe sobre qual ele está sujeito. Como ele está exposto. Porque ele, não, mas eu coloco uma antena Starlink, está resolvido. Não, você não está resolvido. Você não vai resolver esse problema, porque aquilo não é feito para isso. Ele é feito para uma outra coisa. O que você precisa é de uma solução casada, que tem coisa assim, comercial, e o pulo do gato guardado, que só você vai ter acesso a isso. Eu vou te dar um exemplo, eu acho que um exemplo muito bom. Achei legal quando você falou da caixinha no biodigestor. Exato. Eu pensei nisso. Exatamente. É um Starlink aquela caixinha? Não. Como ele é parecido em termos assim de acessibilidade. Ele é uma caixinha também que você coloca. Agora o que tem dentro dele é bem diferente. Sim, exato. E a estrutura da arquitetura é outra também. E esse ponto é um ponto que há de se entender o seguinte, a Chamal Space não é uma empresa que busca vender feijão. Acho que a palavra é essa, né? Alguém pode dizer, mas o que você quer dizer com isso, Gilberto? É simples. Se você vender algo que todo mundo vende, você cai na vala comum. O que nós buscamos é oferecer, dentre outras coisas, soluções que os demais não oferecem. É um serviço de consultoria de projetos de boutique, ou seja, resolvo problemas específicos. Nós estamos conversando nesse momento com uma empresa, uma dessas grandes empresas que operam constelações satelitais, onde o que eles querem vender para você? Uma caixa e uma assinatura. O que você faz da caixa para baixo, o problema é seu. Eles não se metem com isso, né? Mas aí, digamos assim, o valor que você adiciona
é se você, nessa caixa aqui, você introduzir modificações nela. E eles têm um programa, assim como outras operadoras e constelação satelital, onde eles te dão a liberdade para você abrir a caixa e você introduzir o que você quiser lá dentro. Você desenvolver um produto seu, mas que conecta com o satélite dele. Uhum. Uma das coisas que você pode introduzir é reduzir tamanho, reduzir consumo, eu vou chegar nesse ponto, você vai entender por quê. Ou você introduzir criptografia, você criptografar a informação, né? Ao você introduzir um hardware nessa caixa que permita você, como é que eu vou dizer, você codificar a informação, você torna impossível para alguém que esteja monitorando o canal de transmissão para saber o que está sendo transmitido ali dentro. Isso pode, para alguns tipos de negócio, ser a diferença entre a vida e a morte. Sim. Porque você pode, numa determinada situação, estar envolvido num mercado altamente competitivo, onde algumas pessoas dariam um braço para saber o que você está transmitindo lá dentro. Sim. Então você tem condição de oferecer a um cliente um módulo desse tipo, que captura dado do processo e transmite de maneira criptografada isso para uma nuvem, que lá na frente só você tem a chave para acessar isso, pode fazer toda a diferença para você. Vou mais longe ainda. Uma das tecnologias que eu gostaria muito de estar desenvolvendo na Chamal, mas isso é algo, digamos assim, para se pensar para futuro, é o seguinte: o que existe hoje em termos de usar tecnologia quântica para você estabelecer digamos assim, a criptografia perfeita, vamos chamar assim, né? O que existe hoje disponível em termos de uso de tecnologia quântica, para quem não está familiarizado com isso, é basicamente o seguinte: você apanha um fóton, um átomo, e esse átomo tocou um outro átomo idêntico, ou um fóton idêntico, e desse toque você gera o que a gente chama de entrelaçamento quântico. Ou seja, no entrelaçamento quântico, tudo que você fizer com esse fóton aqui, o outro fóton responde no sentido inverso. Uhum. Não importa a distância que você tem disso. Então, eu fiz isso, coloco esse objeto no solo, coloco esse outro objeto em órbita, e você transmite o que daqui para lá? Porque se você mexe aqui, mexe lá, você está transmitindo informação. Uhum. Você não vai transmitir informação, você vai transmitir a chave criptográfica por esse canal, por entrelaçamento quântico. Isso não é canal eletromagnético, não é rádio. Sim, sim. Não é... Você transmite informação pelo rádio de forma criptografada, e quem não conseguir acesso à chave não consegue quebrar o que acontece. Não é facilmente interceptado. Exatamente. No nível do solo, com fibra ótica já se faz. Nós estivemos conversando com uma empresa canadense há mais de 6 meses atrás, que já tem acesso, já tem essa tecnologia para fazer a criptografia, ou seja, a transmissão da informação da chave criptográfica por canal quântico. Funciona, eles têm essa tecnologia. Aí eu cheguei para esse representante dessa empresa, que por sinal brasileiro, falei: amigo, eu queria conversar com vocês sobre transferir para satélite. Porque quem está fazendo isso? Chineses, dizem que usam isso nas comunicações entre os satélites deles e a estação espacial chinesa. Os indianos tinham previsão desse ano lançar um satélite usando um canal quântico para fazer isso, para fazer criptografia. Os americanos também, alguma coisa assim. Ele falou: olha, Gilberto, a tecnologia do ponto de vista experimental está ok, comercial ainda não, espera 6 meses. Ou seja, hoje o pulo do gato, eu diria que se fôssemos capazes de fazer algo com tecnologia local, e existe gente capaz no Brasil hoje com conhecimento técnico para isso, de fazer um cubinho de 10 por 10, mas colocar um negocinho interessante dentro desse cubinho, né? Ou seja, como transmitir informação do solo para lá, em termos da entrelaçamento quântico, transmitir chave criptográfica, eu diria que eu teria uma fila muito grande de gente na porta do meu stand numa feira aqui no Brasil, querendo saber quanto custa isso. Mas você vê, 6 meses, né? Quer dizer, você pensar uma tecnologia dessa, não é espera décadas, não. 6 meses. É impressionante. Alguém pode dizer o seguinte: pô, Gilberto, mas isso é muito ousado. Vocês montaram a empresa de vocês em agosto de 2023, nós estamos em agosto de 2024. A empresa tem 1 ano. E olha quanta coisa. Em 1 ano, para não prolongar muito. Logo de cara, nós fomos admitidos pelo Cluster Aeroespacial Brasileiro, que é a elite do segmento aeroespacial no Brasil. São 130, 140 empresas que são elites. Só para mencionar uma, Embraer. Então você tem a chance de, numa situação onde você sonhava em atuar no mercado de espaço, de repente você está na liga principal. Chamal tem autorização para atuar no mercado. Exatamente. Segundo, nós obtivemos uma licença de operador espacial da Agência Espacial Brasileira. Sim.
que dá para contar nos dedos no Eu vi Brasil o quem tem documento isso. publicado. Dá para contar nos dedos quem tem isso. Nós fomos convidados aí, todo agradecimento aos amigos lá do Cluster, a participar de um evento em Dubai. Ou seja, a nossa primeira feira não foi no Brasil, foi em Dubai. Somos convidados pelo Cluster, pela minha experiência de residir na Arábia Saudita, e na época o Cluster vinha em conversações com os sauditas e encontraria com esse pessoal em Dubai a auxiliá-los num processo de negociação envolvendo assinatura de memorando de entendimento. O que aconteceu com quem? Conosco. Nós saímos com o MOU assinado, a ponto que nós fomos convidados em fevereiro de 2024 a participar de uma cerimônia de assinatura do MOU em Riad, no meio do World Defense Show. Poxa, a empresa foi criada em agosto. Você vê, Só tem uma explicação para isso, né? Vocês têm acesso a alguma tecnologia que eles não têm, e dinheiro lá a gente sabe que não é problema. Então, Sim. assim, eles têm condição de dar escala para isso. Mas você vê, isso aqui é papo para, assim, 3 podcasts, vai né? longe, Não, vai longe. já tô olhando, tô esperando para ver se alguém vem aqui reclamar agora. Não, mas a gente precisa... Pode concluir. concluir. Não, mas para concluir é o seguinte, é que dentro do nosso grupo, dentro da nossa organização, nós temos a experiência, são pessoas com décadas de experiência, ou seja, a empresa é jovem, mas as pessoas não começaram ontem. Seniores, são sêniores, ou seja, traz a bordo o nosso conhecimento. Nós temos as redes de contato e temos a pegada, como se diz a gíria, nós temos sangue no olho e faca no dente para fazer a coisa acontecer. Tá certo. Porque se você não fizer dessa maneira, não vai acontecer. Não vai acontecer. E nós acreditamos firmemente que existe todo um ecossistema de empresas, não só em São José dos Campos, ou de pessoas, mas também de empresas em São José dos Campos e especialmente em São Paulo, mas obviamente em outros locais, que podem se juntar a nós nessa jornada e passar a atuar como empresas privadas que fazem negócio, o que traz benefício indireto, claro, para o Programa Espacial Brasileiro. Não é uma coisa independente, não é uma coisa que impede a outra, muito pelo contrário. Claro. É um círculo virtuoso onde, se você tem mais opções disponíveis ao governo, o governo escolhe melhor. Sim. E é muito bom saber que tem alguém que está orquestrando essa coordenação de esforços aí dentro do Brasil. Então, assim, a gente pergunta, quem está orquestrando? Quem é que está orquestrando? Né? Se você perguntar hoje, assim, alguém fala, não, é o setor público, é o governamental. Agora a gente já sabe quem é. Não, a gente sabe, tem um lugar que está orquestrando isso. Né? É aquela sensação, é aquela percepção seguinte, vamos fazer, vamos. É isso. Eu acho que essa é a... Quando eu chego para as pessoas, um tema para um outro podcast, que é a recente criação do projeto Cerrado Sustentável Brasil, que é um outro projeto cujo foco não é espaço, mas que tem um pé de espaço dentro, é o seguinte, eu me reuni com pessoas, o que precisa fazer isso? Vamos fazer, vamos. Qual o problema que eu tenho que resolver? Vamos, dá para fazer, porque nós temos os elementos do quebra-cabeça na mão. Perfeito. E você, de repente, mobiliza todo mundo e fala, olha, agora nós vamos buscar os recursos para que isso possa acontecer. Nós temos um parceiro nosso que é espanhol que está buscando os recursos necessários para isso. Uma hora que você tiver o dinheiro na conta e as pessoas esperando, falam, ótimo, Gilberto, já está com dinheiro, vamos fazer o projeto? Vamos. E nós vamos fazer. Pode dar errado? Pode dar errado. Pode muita coisa acontecer, mas se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Com certeza. Já vamos deixar marcado o próximo, viu, lógico. Gilberto? Gilberto, eu quero te agradecer. Muito Obrigado por aceitar o convite. Foi um prazer receber esse banho de informações, pois é. né? Esse choque de realidade sobre o que tem, o que não tem, o que é fato, o que é mito, né? Como acessar. Quem tem interesse disso, que alternativas a gente tem para acessar esse tipo de tecnologia e tornar isso disponível para o público. Deixa sua rede social, como é que as pessoas te acham, querem mais informações. Para fechar, o site da Chamal Space é chamalspace.com.br. Como é que escreve Chamal? Boa. Chamal é uma palavra árabe, é escrito com SH, Chamal, né, palavra árabe. SHAMAL. MAL. Então, chamalspace.com.br. Tá bom. A palavra chamal é uma palavra árabe que tem 2 sentidos, né? O norte, ponto cardeal, norte, ou tempestade de areia. A tempestade de areia, ela é uma figura interessante porque é um fenômeno climático onde você penetra qualquer coisa que você pensar.
é de assustar. Para quem vivenciou, eu acho que o mais próximo do que vocês viram de tempestade de areia foi o que aconteceu no final de semana no estado de São Paulo. Então, Onde você falou o que aconteceu. Não, eu tive Aquilo foi uma tempestade de areia. Eu tive a oportunidade de presenciar uma tempestade de areia em Mas- Dubai e tinha areia até nas armadilhas de rato Entra nos em prédios, tudo. em tudo. Entra em então tudo. é isso, a Chamal Space vai entrar com Exatamente, tudo e vai exatamente. levar a tecnologia brasileira para o mundo Exatamente. afora. E nós vamos construir juntos essa nova realidade que vai permitir empresas e indivíduos que buscam solução para, assim, buscam desenvolver os seus talentos e conhecimento e se tornarem empresários de sucesso. Porque é isso que nós buscamos. Empresários brasileiros. Muito bom. Obrigadão. Obrigado a vocês. Até o próximo Até o próximo podcast. podcast. Vamos marcar com o Gilberto de novo, que faltou muita informação. Obrigado. Valeu, gente.